Oi, gente, boa tarde, meio-dia e 26 minutos. Estamos começando mais uma edição regional do Bahia Meio-Dia com as notícias do Oeste Baiano. A gente vê imagens ao vivo, panorâmicas de Barreiras, tempo aberto, um calorão que fez hoje pela manhã e você percebe que ao fundo a gente já vê novamente na imagem, né, sinais de fumaça, fica aquela imagem enfumaçada, diferente. Muito sol, muito calor em Barreiras, 34 graus nesse comecinho de tarde, as imagens ao vivo para você. Estamos mudando para Bom Jesus da Lapa, também no oeste do estado, capital baiana da fé. A imagem muito mais clara, né? Nós temos algumas nuvens no céu, faz muito calor, inclusive mais do que Barreiras, 36 graus de temperatura, mas o tempo está muito mais bonito. Por conta desse calor forte, né? O Santuário do Bom Jesus aí recebendo pouquíssimas pessoas e você está vendo imagens ao vivo agora então de Bom Jesus da Lapa. E quem está conosco hoje é o Gabriel Pires, né? Em Luiz Eduardo Magalhães. Ele vai contar os destaques que ele traz para esta edição de sexta-feira, o dia mais aguardado da semana. Está aqui o Gabriel ao vivo então num dos cemitérios da cidade. Tudo bem, Gabriel? Boa tarde. O que você conta para gente? É o cemitério Jardim da Saudade. Nós estamos aqui, Carlos, para falar sobre o Dia dos Finados, que já é neste final de semana, dia 2 de novembro, essa data em que tradicionalmente as famílias vêm aos cemitérios para homenagear os entes queridos, deixar lembranças, celebrar a vida deles e também pedir pela alma dos entes queridos. No Bahia Meio-Dia de hoje a gente também vai trazer informações sobre a previsão do tempo. Você falou há pouco que hoje fez um calor danado em Barreiras, aqui em Luiz Eduardo Magalhães também fez calor. Eu fui em uma fazenda aqui próxima a Riachão das Neves, lá estava mais frio e possibilidade de chuva para esse final de semana, os modelos meteorológicos apontam. Carlos, é com você. Tomara, viu, Gabriel? Tá todo mundo aguardando, o pessoal não aguenta mais, né? Tanto calor e tanto sol aqui no oeste do estado. Gabriel Pires, então, conversando com a gente ao vivo, direto de Luiz Eduardo Magalhães. E os cemitérios aqui de Barreiras também já estão sendo preparados para receber os familiares e os amigos no dia de finados, que acontece neste domingo. No cemitério São Sebastião, em Barreirinhas, foram feitos serviços de limpeza, roçagem, retirada de entulhos e manutenção dos acessos. O mesmo aconteceu no cemitério São João Batista, no centro da cidade, um dos mais antigos que nós temos em Barreiras. Já no Jardim da Saudade, que fica no bairro Vila Nova, você também vai ver os detalhes do que foi que mudou por lá. A gente vai trazer também detalhes de uma entrevista com o bispo de Barreiras, Dom Moacir Arantes, que fala sobre o dia de finados. Hoje é sexta-feira, 31 de outubro de 2025, o mês está indo embora, novembro já está chegando e o Bahia Meio-Dia traz muita informação para você a partir de agora. Meio-dia e 29, a gente volta já. Estamos voltando, as imagens ao vivo agora de Luiz Eduardo Magalhães, meio-dia e 32 minutos, muito calor também por lá. Gabriel Pires acabou de informar para a gente, né, que as pessoas aguardam com muita expectativa a chegada da chuva nesse fim de semana. Tem um modelo climático aí mostrando que pode ser que chova. Tomara também, né? O pessoal não aguenta mais, faz muito calor. 31 graus de temperatura agora em Luiz Eduardo Magalhães, as imagens ao vivo. Pedacinho também da BR-242. Aproveitando o Outubro Rosa, uma ação de saúde foi feita no Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, lá de Luiz Eduardo Magalhães. A proposta é cuidar do corpo, mas não deixar a mente de lado de jeito nenhum. Vários exames preventivos foram oferecidos pelo projeto CAPS em movimento. E o Gabriel Pires e o Tiago Santos foram lá acompanhar tudo pra gente. Olha só.
A palestra faz parte do projeto CAPS em Movimento, que acontece no Centro de Atenção Psicossocial em Luiz Eduardo Magalhães. A ação inclui atividades de saúde do corpo e mente, com foco em mulheres atendidas pelos serviços de saúde mental do município. O nosso foco é que as mulheres conheçam o seu corpo, que elas entendam o que está de errado e que procurem medidas preventivas. Foram oferecidos ainda exames preventivos, testes rápidos para DSTs, avaliações odontológicas, atendimento nutricional e escuta psicológica. Aqui, junto com o CAPS AD, CAPS Gislaine Gado, a gente tem o intuito de mostrar a importância não só de cuidar fisicamente, mas cuidar mentalmente em todos os setores possíveis. A gente também está aqui também enaltecendo a saúde mental, justamente porque na saúde mental a gente também tem a saúde física. O projeto CAPS em Movimento Corpo e Mente integra a campanha Outubro Rosa Prevenção Salva Vidas, que tem o objetivo de evitar e realizar o diagnóstico precoce do câncer de mama. Segundo o INCA, a doença é a mais incidente entre as mulheres no mundo. É também a causa mais frequente de morte por câncer nesta população. A cada ano, 73.610 novos casos são diagnosticados no Brasil. Estamos falando de câncer de mama, estamos falando de prevenção. Por isso que esse mês de conscientização, o mês de alusão, ele precisa ser difundido durante o mês de uma forma muito robusta, mas também durante todo o ano. O controle da enfermidade requer ações articuladas em todos os níveis de atenção, desde a promoção da saúde até os cuidados paliativos. Quando identificado precocemente, a chance de cura é de 95%. É muito importante porque a gente precisa se conhecer, a gente precisa saber o que a gente tem para a gente se tratar e ter uma vida normal. E esse fim de semana será celebrado o Dia de Finados em Barreiras e também em todas as cidades do país. Aqui nos cemitérios da cidade, eles já estão prontos para receber amigos e familiares no próximo domingo. No cemitério São Sebastião, no bairro de Barreirinhas, por exemplo, foram feitos serviços de limpeza geral, roçagem, recolhimento de entulhos e manutenção dos acessos internos. Agora a gente muda a imagem e o mesmo trabalho foi feito no cemitério de São João Batista, bem no centro. É um dos mais antigos que nós temos na cidade. A prefeitura também está fiscalizando o descarte irregular de lixo e resíduos de construção. Já no cemitério Jardim da Saudade, o maior de todos, que tem cerca de 8.000 túmulos cadastrados, a gestão municipal segue com a modernização da administração. Cada sepultura está sendo agora identificada por uma quadra específica. De acordo com a prefeitura, depois da conclusão desse trabalho no Jardim da Saudade, o sistema será implantado também nos outros cemitérios da cidade, o que é muito necessário para as pessoas localizarem os túmulos com mais facilidade. Vamos para Luiz Eduardo Magalhães conversar com o Gabriel Pires, porque ele tem a programação oficial do Dia de Finados por lá. Vamos saber o que está acontecendo, o que está sendo programado aí para o cemitério da Saudade, que pelo jeito é o ponto que vai receber o maior. Isso mesmo, Gabriel? Boa tarde mais uma vez. É aqui onde as famílias vão celebrar a vida dos entes que já deixaram esse plano, viu, Carlos? Mais uma vez, boa tarde para você e a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. Ali atrás, Thiago Santos vai mostrar, já está montada a estrutura para a celebração eucarística que vai acontecer no dia 2, no domingo, a partir das 7 horas da manhã. Vai ser a primeira celebração aqui no cemitério Jardim da Saudade. A paróquia aqui do município ainda vai realizar outras 2 celebrações, às 9h30 da manhã, lá no povoado de Novo Paraná, e às 18 horas também missa do Dia dos Finados na gruta de Nossa Senhora Aparecida. Aqui a estrutura já está bem organizada, os túmulos, as ruas já estão limpas, roçadas, para receber os parentes. Mas alguns, Carlos, não esperaram o dia 2 para virem aqui ao cemitério fazer essa homenagem. É o caso da dona Natália, que está aqui homenageando o filho William Alves, que faleceu no dia 1º de junho de 2020, quando ele tinha apenas 30 anos. Dona Natália, essa é uma missão que toda semana a senhora tem, né? Boa tarde. Boa tarde. Sim,
toda semana eu sinto que eu preciso vir cuidar, porque além de ser um cuidado que você tem que ter, é como uma casa, né? Eu sei que tem muita gente que acha que não, mas você tem que cuidar. O que você não cuida, acaba se acabando. E é uma forma de manter ainda uma lembrança do filho, né? Olha, para ser sincera, eu mantenho isso aqui cuidando, mas na realidade a lembrança vai estar comigo sempre, né? E ele vai estar comigo o tempo todo. Ok, dona Natália, muito obrigado pela entrevista. Tá aí, Carlos, essa é a programação aqui em Luiz Eduardo Magalhães, no Dia dos Finados. Missa às 7 horas aqui no cemitério, às 9h30 no povoado de Novo Paraná e às 18 horas na gruta de Nossa Senhora Aparecida. É com você. Ok, muito obrigado então, Gabriel. Um abraço para a dona Natália, né? Devoção realmente e fé na crença de dias melhores, sempre reverenciando a memória do filho. E no próximo domingo, né, Dia de Finados também aqui em Barreiras, e a Diocese vai celebrar algumas missas em homenagem aos mortos nos cemitérios da cidade. Hoje de manhã eu fui conversar com o bispo diocesano da cidade, Dom Moacir Arantes, que traz para a gente os detalhes da programação. O domingo, na tradição cristã, é um dia em que a gente celebra a vitória de Cristo sobre a morte, a ressurreição de Cristo, é o dia do Senhor, né? E nesse ano, justamente, a celebração, a comemoração dos fiéis defuntos, ela acontece no domingo. Então, todas as paróquias realizarão as missas dominicais, só que a liturgia não será a liturgia do domingo do tempo comum, será a liturgia própria de finados. E algumas paróquias celebrarão nos cemitérios também. Por exemplo, aqui na Catedral, a tradicional missa às 8 horas da manhã não será feita na Catedral, será feita aqui no cemitério, aqui São João Batista, né? Na rua em frente ao cemitério. Então, é uma forma porque a tradição católica convida os fiéis nesse dia a visitarem os cemitérios aonde estão a última recordação material daqueles que já faleceram. E estando nos cemitérios, poder também se lembrar daqueles que já partiram com uma oração, com um gesto de carinho e de gratidão. E nós acreditamos que a nossa oração aqui na Terra tem o poder de ajudar aqueles que já partiram a fazer a sua escolha definitiva por Deus para alcançar a sua salvação. É como se nós aqui fôssemos uma torcida que incentiva aqueles que já morreram a ganharem o prêmio, a conquistarem o prêmio da felicidade, dizendo o seu sim a Deus. Agora, diante desse calorão todo que está fazendo, é bom ir protegido, né? De fato, a nossa orientação, dentro das igrejas, a maioria tem um sistema de ar-condicionado, e na rua, por exemplo, é levar o seu guarda-chuva, uma sua sombrinha, porque a gente não sabe o tempo, e também sempre uma garrafinha com água, está se hidratando o tempo inteiro. Até hoje, às vezes a gente tem aquela tendência durante a celebração de uma concentração maior, a gente acha até tolerável que uma pessoa, por exemplo, beba água, porque a água não quebra o jejum eucarístico e é necessário também o cuidado essencial com a saúde. Aí então os conselhos do Dom Moacir, muito obrigado pela entrevista. Pausa rapidinha e no retorno tem outras notícias ao vivo da região oeste para você. A hora, 12h42 agora. E a seguir você vai ver uma reportagem sobre a preparação de 32 casais para um casamento coletivo aqui em Luiz Eduardo Magalhães. A cerimônia acontece neste sábado e vai reunir 32 casais que vão receber o sacramento do matrimônio. ...36 graus de temperatura, muito calor também em Votirama, imagem ao vivo aí da ponte sobre o Rio São Francisco. E a gente percebe também, tendo a Serra da Pirajiba como referência, que tem fumaça no céu de Votirama, sinal de queimada também, infelizmente. Muito calor por lá, 12h44 agora. A Polícia Civil deflagrou a Operação Sodoma e prendeu 3 homens na zona rural de Buritirama. O delegado Nelson Rosa Francisco
mandou um vídeo para a gente falando da ação que cumpriu 3 mandados de prisão temporária em razão do crime de estupro de vulnerável contra uma adolescente. Confira então a entrevista. A Polícia Civil do Estado da Bahia, através da Delegacia Territorial de Buritiama, com apoio da 24ª Coordenadoria de Polícia do Interior, por meio do GAT São Francisco, deflagrou na manhã de hoje a Operação Sodoma. A operação visou dar cumprimento a 3 mandados de prisão temporária contra 3 autores do crime de estupro de vulnerável. As investigações apontaram que os 3 autores, em momentos distintos, teriam praticado crimes sexuais contra uma adolescente de 13 anos e os abusos teriam se iniciado quando a vítima ainda tinha 9 anos. Em razão da proximidade que os autores tinham com a vítima por se tratar de membro da mesma família, eles se aproveitaram disso para praticar esses crimes sexuais. A polícia reforça o pedido de ajuda da população para que sempre denuncie, sempre dê informações aos órgãos oficiais a respeito de crimes dessa natureza, para que a polícia e a justiça possam dar resposta a contento. Muito obrigado, delegado, pelo envio do vídeo. Vamos mudar de assunto. Agora, um tema bem mais leve, né? Vamos falar com quem está em busca de conhecimento para fazer a prova do Enem. Está chegando a hora, hein? Está sendo realizado em Correntina um aulão chamado de Maratona do Enem. Ele começou às 8 da manhã e segue até às 4h30 da tarde. Esse projeto tem como nome Bora Vencer e traz conteúdos sobre matemática e português com professores especializados na preparação então para o exame. O idealizador do projeto, o Michel Delgado, enviou então as imagens que você está vendo do evento agora para a gente. Muita gente se abanando, né? Tá calor por lá também. Esse aulão está acontecendo no Colégio CETIC, que é o Colégio Estadual de Tempo Integral de Correntina. Mais de 400 alunos participando. Que bom. E o que é melhor, né? Isso é totalmente gratuito, uma oportunidade de revisão de diversos conteúdos preparatórios para o Enem. O pessoal aprendendo um pouco mais para fazer a prova. Olha, e esse vai ser um fim de semana diferente para muitos casais de Luiz Eduardo Magalhães. Vejam só, a Pastoral Familiar, que fica na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, bem no centro da cidade, vai promover um casamento coletivo. 32 casais vão oficializar o matrimônio. Um momento muito especial para quem convive junto há vários anos. Vai ser aqui, em frente ao altar, que Josenildo e Edcleia vão oficializar junto à igreja a união que eles iniciaram há 21 anos. O casamento para nós é um sonho antigo. Sempre tivemos o sonho de se casar, mas nunca deu certo. Até que agora surgiu a ideia do casamento comunitário. Falei, a hora é essa. O enlace matrimonial vai representar a comunhão total da vida do casal, que tem 2 filhas, Késia e Rafaela. Dia 1º, se Deus quiser, estaremos casados, né, perante a Igreja Católica. Como é que está o coração para esse momento? Nós estamos bastante ansiosos, né? São 21 anos já de convivência, mas não deixa de ter a emoção, né? Porque, querendo ou não, vai ser uma cerimônia e é algo que tem que ser bem pensado, né? O casamento coletivo acontece uma vez ao ano e é organizado pela Pastoral Familiar da Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, em Luiz Eduardo Magalhães. Nos últimos 5 anos, mais de 100 casais celebraram a alegria de se unirem com a igreja. É algo que acontece não só ali quando a gente vê, mas principalmente no sobrenatural. É um homem, a mulher e Deus. A cerimônia vai reunir 32 casais que durante 7 encontros realizaram o curso de noivos para se prepararem para o casamento. Essa preparação é importante para que eles estejam prontos para a relação conjugal e para receberem o sacramento do matrimônio. O sacramento matrimonial é um dos 7 da Igreja Católica. É considerado uma união sagrada e uma aliança de amor inquebrável no contexto da fé. Nós tivemos a formação com eles da catequese pré-matrimonial. Essa formação foram 7 encontros, né, para que eles se preparassem, para que eles tivessem o conhecimento, né, do que é
o sacramento, do que é receber o sacramento, da importância que é o sacramento. E com a graça de Deus nós conseguimos passar para eles tudo aquilo que a gente conseguiu na formação do itinerário. E eu acredito que a gente tenha passado com ênfase. É uma alegria muito grande para a gente ver esses casais tentando buscar esse sacramento do matrimônio, muito importante. A cerimônia será celebrada no sábado, a partir das 10 horas, na Igreja Matriz da cidade. Consolida aquilo que Deus criou, aquilo que Deus instituiu. Quando a gente fala da dignidade do matrimônio, a dignidade sacramental do matrimônio, a palavra de Deus, o próprio Jesus compara nesse sentido a união de Cristo com a igreja. A comunhão vai ser feita sobre as bênçãos da Mãe Aparecida, padroeira do Brasil, que Jamile e Alessandro visitaram neste ano com os filhos João e Bento. Nós somos católicos, de família católica, e oficializar a união para nós é uma obrigação como cristão e um prazer enorme e satisfatório. Já somos casados há 16 anos, mas não perante a Deus. Eu acho que daqui para frente agora nós estamos já dentro das leis de Deus e podendo seguir os mandamentos, né? É isso aí, parabéns para todos os casais. O Bahia Meio Dia faz uma pausa, já tem as últimas notícias da edição de hoje, com muito mais informação para você. E a seguir você vai ver uma reportagem sobre o projeto Plantar aqui em Luiz Eduardo Magalhães, que está realizando o plantio de mudas nativas e exóticas em várias avenidas aqui do município de Luiz Eduardo Magalhães. A ação ambiental busca criar um microclima mais favorável para a população. – 36 graus de temperatura em Correntina, o sol agora se escondeu um pouquinho, mas olha como tem gente aproveitando já o fim de semana, tomando um banho de rio para se refrescar. As imagens ao vivo do centro da cidade, 25% só de umidade relativa no ar, 6 minutos para 1 da tarde, imagens ao vivo para você. Uma ação ambiental está mobilizando jovens que estudam em várias escolas de Luiz Eduardo Magalhães. É o projeto Plantar, que com o plantio de mudas de árvores nativas do Cerrado, pretende deixar a cidade mais verde e mais bonita também. Mais de 30 mil mudas já foram plantadas, todas elas cultivadas num viveiro municipal. Mãos na terra, em contato direto com a natureza, na esperança por um clima mais agradável. Estou gostando de plantar, né? Que é bom para cuidar do meio ambiente. As árvores estão sendo plantadas por alunos da Rede Educacional de Luiz Eduardo Magalhães, oeste da Bahia. Cada placa leva o nome e a espécie cultivada no canteiro. Eu acho que é uma experiência única, incrível e é uma conscientização à arborização também. A iniciativa faz parte do projeto Plantar, realizado desde 2021 pela Secretaria de Sustentabilidade do município. O plano já promoveu o plantio de cerca de 30 mil mudas, produzidas no viveiro municipal, transformando avenidas e praças em corredores verdes. Nesta fase do projeto serão plantadas 1.000 mudas entre espécies nativas e exóticas. A ação ambiental busca ampliar as áreas verdes e promover a biodiversidade da cidade, criando um microclima mais favorável para a população. Já passamos de 30 mil mudas na nossa cidade e agora trazendo as crianças, trazer esse sentimento de pertencimento, trazer elas aqui para elas entenderem o quanto é importante pensar na nossa Luiz Eduardo daqui a 30, 40 anos. A intervenção ambiental conta com a participação das escolas da cidade, além de empresas que apoiam a educação e conscientização da preservação do meio ambiente. Veio muito acompanhado na nossa teoria em sala de aula e a gente quis colocar em prática, melhorar a qualidade do ar da nossa cidade. É um trabalho de conscientização das crianças, né, que são responsáveis aí pelo nosso futuro. Então elas já são conscientizadas desde pequenas sobre a importância da arborização, a importância da saúde. E a gente tem feito esse trabalho com as escolas públicas e privadas de Luiz Eduardo Magalhães e com certeza esse fruto vai ser colhido ao longo dos anos.
O cultivo das espécies será realizado até o fim do mês de novembro. Esse é o período que as chuvas costumam chegar ao oeste baiano, o que garante que as árvores tenham segurança hídrica para se enraizarem no solo. O fato de ter árvores, né, no município, ele altera o microclima do ambiente ali. Então a gente tem uma qualidade de ar muito melhor, né, um clima mais úmido, mais fresco. A gente pode até ver quando a gente está debaixo da sombra de uma árvore, né, a gente sente aquele bem-estar. Além do plantio, essas crianças têm outro compromisso: fiscalizar e acompanhar o crescimento da planta. É muito legal. Plantar as árvores aqui na cidade que a gente cresceu é uma experiência muito legal mesmo. Parabéns, né? E que bonito ver o entusiasmo da criançada plantando as árvores. Está na hora de fazer contato com a Camila Oliveira. Vamos saber então como ficam as temperaturas para Barreiras e algumas cidades da região. Será que chove? Será que não chove? Conta pra gente, Camila. Boa tarde. Oi, Carlos, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Última sexta-feira de outubro, Halloween com boa notícia. É isso, o que a gente tem de mudança de cenário? Já começaram a perceber um céu parcialmente nublado? A explicação está aqui, na imagem de satélite em tempo real, para a gente começar a perceber a aproximação de nuvens mais carregadas na divisa da Bahia, com Goiás, com Tocantins também, ou seja, com o norte e com o centro-oeste do Brasil. Nessas regiões já está caindo chuva, vai engrossar e a gente pode acabar recebendo umidade também. Perto de Luiz Eduardo Magalhães já tem essa concentração dessas nuvens. E com essa condição dessa umidade se espalhando, a temperatura não sobe tanto. Vocês tiveram registro ontem de 40,1 graus em Botirama, tiveram também 40 graus de registro em Correntina. Luiz Eduardo Magalhães beirou isso, passando dos 38 graus. Cidades que ficaram entre as mais quentes do Brasil, mas que para hoje já tem a máxima ali em torno de 35 graus, porque o céu já aparece desse jeito, parcialmente nublado. Eu estou no plantão nesse fim de semana, então nesse sábado volto aqui no Bahia Meio-Dia para poder atualizar vocês sobre o tempo. Tendência de que a chuva engrosse na semana que vem. Eu vou monitorando aqui e, claro, trago para vocês. Até lá! Tomara que tudo se confirme, viu, Camila? O pessoal está esperando realmente. E antes de terminarmos essa edição, dá uma olhadinha então nas imagens da região oeste. Olha, o céu um pouquinho mais carregado, né? Aparece em Barreiras aí aquela imagem panorâmica no centro da cidade, a BR-242. O movimento está bem tranquilo, o pessoal está evitando sair de casa diante de tanto calor. E agora Luiz Eduardo Magalhães, muito tranquilo, Avenida Brasília, nessa parte da cidade, o sol está um pouquinho mais aberto por lá, temperatura também elevada e as pessoas aguardando pela chuva do fim de semana. Tomara! O Bahia Meio-Dia de hoje termina por aqui. A gente se encontra de novo na segunda-feira, a partir do 12h30. Amanhã, as notícias são do Estado. Um beijo de fim de semana, aproveite, se divirta e tomara que chova, hein? Boa tarde, gente. Até segunda.